Esse vídeo é o trecho de uma live que acontece todo sábado. Para entender melhor o contexto do que é dito, visite o canal. Na penúltima live eu recebi essa recomendação, assisti, achei muito interessante. Eu queria mostrar pra vocês acerca dessa questão dos boomers. Estava eu pensativo por esses dias, refletindo sobre a ideia de ter uma família maior, filhos. Só que como a realidade atual tá bem complicada, e meu pai também me orientou muito nessas questões. Você tem que tentar pegar o máximo de mulheres que der. Meu pai era complicado, teve uma época até que eu tentei trabalhar com ele como pintor, só que não deu muito certo. Seu burro! Burro! Seu idiota! Então essa busca por sabedoria e bons conselhos recorri a alguns anciões, pessoas com mais idade ainda, que provavelmente já passaram por esses mesmos receios que eu estou tendo. Abri meu coração e falei sobre meus medos de como tudo tá muito difícil. Hoje em dia os custos de uma família estão muito elevados. E observo essa dificuldade em amigos, familiares. As pessoas se chocam até indo comprar uma moto, uma casa, então nem se fala. O mundo tá em conflito, várias notícias aí falando que tudo pode acabar de uma hora pra outra. Então a gente tá vivendo essa época de instabilidade, de incerteza, e às vezes pode ser que a gente não vai conseguir dar as melhores das condições pros nossos filhos. Depois de tantas indagações, o ancião se manifestou com toda a sua sabedoria e disse: "Ah, que frescura, hoje vocês têm tudo, tem internet, tem celular, tem o mundo inteiro aí pra vocês são fracos, mimados, preguiçosos." Eu fiquei ali refletindo, mas hoje temos o que exatamente? TikTok. Não é isso exatamente que a gente precisa pra criar um filho, eu acho, né? E esses mais antigos, eles nos deixaram o quê? Eles falam como se a gente estivesse num mundo lindo, maravilhoso, de arco-íris, mas o que a gente vê no dia a dia é criminalidade nas alturas, os maiores impostos do mundo, salário mínimo que não paga nem o aluguel de uma kitnet, e toda a tecnologia que a gente tem é só pra nos vigiar e pra trabalhar ganhando menos. Inclusive a tecnologia tá nos substituindo também, e basicamente hoje a gente só trabalha e gasta nosso dinheiro com a gasolina do carro que a gente usa pra ir trabalhar. É um ciclo completamente sem futuro. E a gente fala, né, que as coisas estão a fortuna. No sul, aqui uma casa de 80 metros quadrados e um conjunto habitacional bem afastado já tá 350 mil reais. Isso com um salário de 1.600, dá 218 meses pra pagar, isso assim, sem gastar nada, vivendo nem um pé de abacate, só sol e água. E aí ele fala: "Ah, isso aí é tudo frescura. É que você só fica aí curtindo a vida, só comendo pizza nos fins de semana, indo pra balada. Se vocês ficassem em casa quieto, trabalhando, vocês iam conseguir juntar esse dinheiro também, que nem a gente conseguiu na nossa época." E não é como se a gente ficasse parado em casa economizando 50, 100 reais e fosse adiantar em alguma coisa. Não vai ser esses 100 reais aí que vão virar 300 mil. E no fundo a gente sabe também que eles são bem mentirosos, que eles nunca lutaram com Saci Pererê e lobisomem de verdade. Eles são cheios de pagar de fodão, dizem que pegava a cidade inteira, que quase foram convocados pra seleção brasileira. Mas na realidade a gente sabe que eles só fizeram bobagens, gastavam dinheiro tudo com cachaça, droga, prostituta. Mas a gente ainda releva isso por respeito aos mais idosos. Só que aí chegar hoje e fingir que eles foram monges reclusos, viverem em celibato também já é demais, né? Malcratismo até. Além de não ser verdade sobre os jovens também. As baladas estão até fechando atualmente por falta de pessoas, e até as empresas de cerveja estão reclamando que eles estão vendo declínio no consumo por causa dos jovens. Eu sei que tem muitos idosos que têm noção da realidade, que realmente começaram do zero, passaram dificuldades e aí eles são mais pé no chão, mas infelizmente não é a maioria. Geralmente esses antigos não entendem mais o mundo moderno, porque eles são de uma época em que as coisas realmente eram das pessoas, não existia esse tanto de imposto, esse tanto de burocracia. Foi uma época de mais abundância, qualquer emprego era muito fácil de entrar, era só se apresentar em qualquer loja, qualquer departamento público tava precisando de gente, trabalhadores, então era só o cara chegar ali: "Opa, estão precisando de um polícia aí", e já era contratado no mesmo dia. E hoje Na minha época, né, sala aqui, ó, processo seletivo, né, na época do meu avô: "Se você tem idade entre 18 e 30 anos, não fique à procura de mais um emprego. Ingresse na polícia militar e trabalhe na sua região." Estamos lhe oferecendo carreira, estabilidade de emprego, salário compatível. Tá embaçado aqui embaixo. Assistência médica e odontológica. Informe-se na polícia militar do seu município. Inscrições abertas de 23 de junho a 16 de julho para o preenchimento das 540 vagas. é completamente diferente. Eles não conseguem entender esse mundo que eles mesmos criaram. Hoje tudo precisa de prova de processo seletivo. Pra você virar um coveiro tem que saber geometria analítica. Que tem formados aí, sonhando em ganhar 2 mil reais por mês, porque só um salário mínimo tá pouco. E mais da metade das pessoas que se formaram acham que estudar tanto não valeu a pena, estão virando Ubers. Enquanto nos anos 60, 70, o pessoal era analfabeto e conseguia vaga. E não porque eles eram gênios batalhadores, mas porque realmente era mais fácil. E não adianta a gente fingir que eles eram muito mais espertos do que a gente, porque eles não são, né? Até hoje a gente consegue ver que eles não podem olhar um golpe que eles já querem cair. Idosos são as pessoas mais fáceis de se enganar, igual a velha que achou que tava namorando o Brad Pitt lá. Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, então eu tenho certeza que com ele eu falei. Eu fico pensando, como é que uma pessoa assim conseguiu chegar na fase adulta ainda? Realmente o mundo era muito mais tranquilo. Até perguntei pra esse senhor, né, como é que você fez pra comprar a sua primeira casa? Aí ele disse: "Não, meu pai me deu um terreninho lá quando eu fiz 20 anos. Aí eu perguntei, né, quanto que você ganhou? Ah, ganhei uns 30 hectares só, mas assim, não foi fácil, né? Depois eu fui expandindo, eu tive sabedoria pra aumentar as fazendas e tudo mais. Tá, mas tá bom. Mas quanto que vale esses 30 hectares aí? Ah, hoje mais ou menos 1 milhão e meio de reais. E rapaz, não quer dizer que você começou a vida com 1 milhão e meio de reais e hoje a gente começando com nada. É que somos os grandes covardes, os grandes bestas. Mas assim, não adianta, né? Nem assim eles param pra refletir. Exatamente, bom ponto, eu vou até voltar. Exatamente. Os caras, eles viveram em uma época, fizeram coisas e eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender com o cara falando simplesmente dessa forma que ele tá falando aqui. Olha só. Esses 30 hectares aí. Ah, hoje mais ou menos 1 milhão e meio de reais. E rapaz, não quer dizer que você começou a vida com 1 milhão e meio de reais e hoje a gente começando com nada. É que somos os grandes covardes, os grandes bestas. Mas assim, não adianta, né? Nem assim eles param pra refletir. Eu sei que não foram todos, mas muitos desses que criticam hoje os jovens realmente receberam tudo no peito antigamente. E o mais estranho é que eles não passaram nada disso pra frente. Eles criaram toda uma cultura nova, um outro modo de pensar, agir, totalmente desconectada das gerações anteriores. E isso foi o que quebrou tudo. Porque todas as gerações sempre pensaram no futuro, em orientar e fortalecer os filhos, ajudar eles a começarem. Até na natureza o objetivo é esse, né? Você garantir a vida da prole, da próxima geração. E no caso dos seres humanos,
que são muito mais complexos, deixar esse legado. Só que depois dos anos 60 tudo isso aí acabou. Um grande exemplo é se você for em lugares antigos, vai ver que existiam vários casarões, castelos, palácios. E por que tinha aqueles lugares tão grandes para 2 pessoas só? Não, é porque todo mundo morava ali. Era avô, pai, mãe, filho, neto, todo mundo junto, unido, se ajudando. Existiam negócios familiares, legado, profissões passadas de pai para filho, até por isso que vem nossos sobrenomes e tudo mais. Aqui no Brasil mesmo, Dom Pedro II vivia com a princesa Isabel, confiava mais nela do que nos governadores. E em famílias mais pobres isso daí também era bem comum. Aqui no sul a gente ainda consegue observar isso, é comum as pessoas morarem juntas, várias casas construídas no mesmo terreno, todo mundo sendo vizinho ali, comunitário. Só que depois que vieram os boomers, tudo isso aí ficou mal visto. Os filhos começaram a fazer 18 anos, os pais já chutavam a bunda, sai pra lá, vai caçar seu rumo, sem ajuda, orientação, nem nada. E a partir daí que surgiu essa cultura da individualidade. Pra vocês entenderem melhor, tem essa tabela aí, e os boomers foram os que nasceram nos anos 40, 50. Então o pessoal que tem por volta dos 70, 80 anos hoje, mas tem muitos de 60 que também pensam mais ou menos assim. Foi a geração que criou o individualismo, agora cada um se vira, foram maus exemplos pros filhos, trancaram toda a riqueza e foram a geração mais egoísta da história. Uma geração completamente materialista, acumuladora. Se você for ver hoje, os idosos guardam tudo, até escova de dente de 1980 eles não conseguem jogar fora. Então Meu Deus do céu, cara. é completamente 0% espiritualizada e começaram a ver uns aos outros pelo que tem e não pelo que são. É uma geração que valoriza os bens acima de tudo, inclusive dos próprios filhos. Eu vejo isso Isso é verdade, isso é verdade. em amigos, familiares, jovens que são pessoas esforçadas, estão tentando ali iniciar a vida, mas que não recebem orientação nenhuma. Auxílio financeiro então nem pensar, né? Até no meu caso mesmo, que eu já tinha contado, em que eu tive um câncer, o SUS não me aceitou, eu fui em um hospital particular e na época só pra fazer a cirurgia eram uns 20 mil reais e mais as químios aí, tudo que provavelmente chegaria nos 100 mil. E o médico me falou que meu caso já era grave e no estágio 3B e são só 4 estágios, então se chegasse no 4 aí já era, não tinha cura mais. Provavelmente eu tinha só mais uns 6 meses pela frente e como eu era CLT ganhando ali salário mínimo, eu recorri à família, mas ninguém me ajudou não. Nem tios, pai, mãe, mesmo com terrenos e casas aí que valeriam Cara, o cara teve câncer, recorreu à família e ninguém ajudou ele. muito mais do que isso, ninguém se dispôs a desfazer nada por mim. E eu acabei sendo salvo por uma doação lá do Paraguai. No vídeo que eu contei essa história aqui, veio um monte de velho me xingando, dizendo que o câncer é problema meu, que nenhum pai é obrigado a dar nada pra ninguém. Mas será que tá certo isso mesmo? No caso da minha família, tudo terreno que vem lá de trás, lá dos avós, bisavós, então não é uma vida inteira de trabalho conseguindo aquilo. Então eles não se desfizeram nem do que eles receberam de graça lá atrás. Nem um momento de necessidade, que era uma vida ali em jogo. E a minha visão é que quando chega nesse ponto de um pai não se importar mais com o próprio filho, acabou, né? O que de bom pode vir numa sociedade assim? Eles falam que os mais jovens são vagabundos, não vão saber administrar nada, que vão perder tudo, mas daí é só uma desculpa esfarrapada pra não passar as coisas, né? Eles tentam nos enganar, nos manipular, mas no fundo aquilo ali é só um egoísmo deles mesmo. Até penso que existem muitos sim que amam os filhos, mas não amam tanto quanto os terrenos do avô. E que geração preguiçosa é essa também que eles tanto falam? Eles não veem os próprios filhos. Se você for qualquer terminal de ônibus aí, estação de metrô, o que mais você vai ver é gente jovem se lascando, pegando 2, 3 ônibus, morando em kitnet. Meus amigos que têm filho nem dormem mais, eu tenho aí amigo É que muito interessante esse vídeo dele aqui, né? Porque quando eu comecei o vídeo, que foi recomendado, inclusive, eu achei que era só um desabafo, assim, né? Frustração, mas não. Repare que ele mostra todos os argumentos que a geração boomer entrega. Ele vai refutando tudo, né? Ele prova por A mais B que a nossa geração não é essa geração aí fraca, né? Coisa igual todos esses adjetivos que eles colocam. Nada disso, entendeu? É a geração que mais rala, na verdade, entendeu? Porque é a geração que rala e não vê o fruto do que ralou. Quase não vê o fruto do que ralou. tem 2 filhos que já tá trabalhando em E não plataforma recebe nada. de petróleo, arriscando a vida, pendurado em guindaste, porque hoje em dia é só cargo assim, com risco de vida, que pagam bem. Nem médico tá ganhando tanto assim mais. Quanto que você ganhava por mês? Não sei, às vezes 30, 40. Medicina, tá em alta ainda? Não, hoje medicina tá muito difícil. O salário do médico hoje é 12 mil reais, os mais médicos. Não vale a pena mais. Agora nos lugares de lazer o que eu vejo é só idoso. E por mais que eles botem a culpa de tudo que tá acontecendo nos mais jovens, ou na minha geração, né, dos anos 90, não faz sentido. Se você olhar nos gráficos, as coisas começaram a desandar no Brasil a partir dos anos 80. Justamente quando esse pessoal nascido lá nos anos 40, 50, Era fizeram jovem. aí 30 anos, 40, e começaram a entrar na vida política, mexer nas coisas, e a partir daí o Estado inchou, surgiu a hiperinflação, a burocracia estatal explodiu, e como eles eram irresponsáveis no trânsito, criaram as leis de trânsito. Leis foram feitas para proteger as crianças, porque eles moíam os filhos na porrada. Lei para proteger as mulheres, porque eles desciam o braço nas companheiras. E hoje não, né? Hoje fingem que eram samaritanos. Só que nós víamos tudo isso no dia a dia. Então eles tentam nos fazer uma lavagem cerebral, negando tudo que é jeito que eles faziam, sendo que nós víamos eles fazendo. A gente lembra, não adianta tentar forçar na nossa cabeça uma lembrança que não existe. Só olhar as datas. Em 85 surgiu o IPVA, nos anos 90 surgiu o ICMS, CPMF, um monte de imposto aí para pagar os salários exorbitantes deles, as aposentadorias, Bravo. obrigação de autoescola, conselho tutelar e Maria da Penha para os filhos e netos. E aí nos anos 2000, quando eles começaram a ficar idosos, o estatuto do idoso para eles, que aí dá prioridade em tudo, prioridade em processos judiciais. Agora eles podem furar fila em todos os lugares, eles têm vaga especial, assento especial, gratuidade, desconto em tudo. Obrigaram, por lei, os filhos a cuidar deles. Então, por pior que tenha sido seu pai, e por mais que ele tenha te abandonado, você é obrigado a cuidar deles, senão você vai pra cadeia. Eu sei que tem vários pais e avós aí que foram pessoas boas e com certeza vão ser cercados de filhos, netos, mas agora muitos desses que acabam em asilos assim, não são pessoas muito boas não. Eu digo isso porque minha ex trabalhava nesses locais, e alguns quando chegam nessa fase da vida acabam tendo demência, Alzheimer, e aí eles começaram a contar tudo que eles fizeram, e olha cada história que eu ouvia lá, hein? Coisa assim de forçar pessoas de menores a fazer
os desejos deles e até papo de envenenar a mamadeira do próprio neto porque não gostava da nora. Então é uma coisa assim, você percebe que psicopatas também envelhecem. Então quando eles estavam complicando a vida dos mais jovens e tirando impostos deles, eles estavam facilitando em tudo a vida deles. Imprimiram dinheiro até não querer mais. Mesmo trocando a moeda em 95 por real, a impressora continuou seguindo forte. Derreteram o poder de compra dos mais jovens nas últimas décadas. Criaram esse sistema aí de rolagem de dívida que basicamente eles nunca pagam nada, né? Eles só pegam emprestado e pagam uma dívida com mais dívida, como se você fosse uma lotérica e pagasse a fatura do cartão do Banco do Brasil com o cartão do Bradesco. Depois paga a fatura do Bradesco com o cartão do Itaú. E agora que estão idosos só passa esses cartões tudo pra nós. Então todo mundo que nasceu depois dos anos 80 já nasceu endividado. Então tudo que a gente vê na televisão é falso, é um crescimento falso. O salário aumenta em reais, só que ele diminui em dólar, diminui em ouro. Cada vez a gente consegue comprar menos. Eles se infiltraram em tudo, todas as prefeituras, governo, senado, STF, todas as empresas, fraternidades, tudo tá na mão deles. Até nós que nascemos nos anos 90 pra conseguir um cargo público ou alguma empresa, tem que ficar puxando o saco de algum boomer, algum patrão, diretor. Eles criaram um monte de função que não serve pra nada. É um monte de líder de sindicato, um monte de coordenador, diretor, pessoas que não têm formação em nada, não entendem de coisa nenhuma. Mas tudo ali pra concentrar o poder na mão deles. Então basicamente eles criaram um sistema de feudalismo moderno que todo mundo tem que beijar a mão dos reis. Inclusive agora eles estão brigando entre eles ali, se você olhar todos os grandes líderes mundiais são boomers e que vários deles não aceitam sair do poder, são pessoas que não aceitam passar o bastão pra frente. E agora que eles estão chegando no fim da vida, eles não estão só indo embora pro além em paz, mas eles estão caindo e atirando pra tudo que é lado, vão embora, mas destruindo a civilização inteira, criando conflito global e claro, né, mandando os jovens aí pra linha de frente, né, porque eles mesmos não vão. Se você olhar antigamente... Cara, olha só a forma como ele tá formulando tudo que ele tá dizendo aqui, tá? A análise dele não tá fora da realidade, tá totalmente dentro da realidade. E os líderes iam, mas dessa vez não, agora mudou tudo a cultura, agora é os jovens que tem que brigar pelos velhos. Enquanto isso, no dia a dia nós ficamos conversando um com os outros assuntos desse tipo. Outra amiga minha ficou chocada porque ela se deu finalmente que ela nunca vai conseguir comprar um apartamento dela próprio, o próprio dinheiro, o próprio suor, do próprio trabalho. Ela começaram a se preocupar, assim, afinal pode ser que o mundo acabe antes disso. E filho pra gente é um sonho distante, não é que a gente não quer porque a gente quer curtir a vida, viajar e tal, mas é porque filho realmente virou luxo. Quem tem amigos e familiares com filhos vê o esforço que eles fazem pra conseguir manter o básico. A gente vê, né, eles chegando em casa com olheiras, porque tá virando a noite trabalhando, tentando juntar dinheiro em locais completamente insalubres pra manter a família bem. E outro ponto que falam bastante também é o desânimo atual dos jovens, e realmente é burnout, depressão pra tudo que é lado, consumo de antidepressivos nas alturas, batendo recorde a cada ano. Nessas fazendas que eu fui, até fiz vídeo aqui pra vocês, eu via o pai se queixando dos filhos, que eles não queriam mais trabalhar com ele, que eles eram preguiçosos, desanimados, e daí eu perguntei, né, mas quanto você paga aí pros seus filhos, né, pra eles trabalharem aqui com você? Ah, eu pago bastante, eu pago R$1.000 por mês, eles ainda ficam aí nessa má vontade. É Jesus amado, pra vocês terem noção, um bezerro aqui custa R$3.000, o cara não dá um bezerro pros próprios filhos. Tinha um colega nosso que ele era filho de um dono de atacadão, tava querendo sair do Brasil e ir pra Irlanda, e eu não conseguia entender, né, como que um filho de alguém que é milionário, já tem tudo pronto, preferia começar a vida do zero, lá em outro país desconhecido, ao invés de continuar o legado do pai, a fama. E na época ele me falou, mas meu pai não me valoriza não, eu trabalho no estoque lá, ele me dá mal um salário mínimo, sendo que quando ele contrata alguém de fora, ele paga 7, 8 mil reais por mês pra fazer as mesmas coisas que eu faço, só que pior. Então não compensa trabalhar pro meu pai, compensa trabalhar pros outros. Outra coisa que me deixou pensativo também esses dias foi quando acabou a internet aqui de casa, aí eu pensei, então vou editar vídeo, né? E aí não tinha como, porque o programa não é meu, é uma assinatura, eu tenho que logar na conta ali pra exportar os vídeos. Então tá bom, né, vou ouvir uma música, não tem como, né, porque as músicas estão todas online, é tudo Spotify. Tá bom, vou ver um filme então, aí não pode porque é tudo online também. Vou tentar jogar um jogo aqui então, porque o jogo tá instalado no meu PC pelo menos, né? Só que nem isso, se você não tiver logado na Steam, na Epic ali, o jogo nem abre mais. E aí bateu aquela depressão, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não tenho nada. Tudo tá na internet, eu só tô pagando a inscrição. Só uma permissão pra usar aquilo ali por um mês. Então casa é aluguel, internet, energia, água, é tudo mensalidade. Todos os serviços, todas as coisas que a gente deveria ter virou um serviço. Até quando a pessoa consegue alguma coisa, tipo algum tipo de independência, que nem um poço artesiano, uma placa solar, vem o governo e taxa, toma, proíbe. Então até o sol virou propriedade dos boomers. Tudo é deles. Até às vezes quando eu tô andando pela rua, gravando, vem um boomer e fala, por que você tá gravando aqui? A rua é minha. Eu tô com um drone voando. É que você tá filmando o que aí? O céu é meu. Como que uma pessoa vai ter ânimo pra viver assim? Pra quê? O terreno pertence tudo ao governo, o céu pertence ao governo. A casa nunca vai ser nossa, o carro nunca vai ser. Tudo vai ser um serviço daqui a alguns anos. Para dar descarga no vaso, vai ter que ter o toalete premium. E imagina ter um filho nesse mundo, sabendo que em 2040, se ele não pagar a mensalidade do carro elétrico, o carro nem abre, ele nem anda. Se ele não pagar a mensalidade da geladeira Smart, ela nem abre. Então o trabalho em si perdeu o valor, acumular perdeu o propósito. E a única coisa que as pessoas ainda têm é o tempo livre. E aí compensa mais você aproveitar, em vez de ficar fazendo hora extra, porque não vai ser 10, 20 reais a mais que vai fazer você conquistar alguma coisa. Não tem como conquistar mais nada. Então você vai se esforçar pra quê? Pra pagar mais imposto? Pra mudar a sua conta do Netflix de padrão pra premium? Eu observei isso na Argentina, as pessoas aproveitam mais o tempo livre, vão mais nas praças, porque elas sabem que elas nunca vão conseguir comprar um apartamento aqui que vale $500 mil. Por mais que você trabalhe, você nunca vai conseguir juntar esse dinheiro todo honestamente. Então toda a dinâmica da sociedade está sendo alterada, as coisas não têm tanta importância mais, não é por falta de ambição, e sim porque elas se tornaram inacessíveis. Os idosos não conseguem entender isso porque, na cabeça deles, você é o que você tem. Quanto mais você tem, mais macho alfa você é. Então eles nos olham com desprezo, com desdém, porque a gente não tem nada, só que ao mesmo tempo a gente não tem nada porque esse foi o mundo que eles criaram pra gente. O presente é consequência do passado, né? Não o contrário. Então eles acabaram sendo uma geração extremamente materialista, totalmente focada nos bens, nas posses, nas aparências, no status. E hoje em dia já não é mais assim. As pessoas estão voltando a frequentar igrejas, cultos de jovens todos lotados, agora tá começando a ter essas churches por aí, igrejas que parecem baladas, né? Eu não tô dizendo que a geração de hoje é